Mari, obrigada. Boa tarde a todos e todas e todes, mais uma vez. Quem está entrando aí agora, já de antemão agradecer a presença e também acolher, né, a todos e todas aqui virtualmente, com o nosso abraço, nossa saudação também da nossa querida aí pró-reitora Rosane Vieira, que está ali ainda numa reunião, mas que deve dar um oi aqui antes de viajar para Salvador de volta. Mas se não der o oi, é porque ela está nessa correria mesmo, o tempo está muito chuvoso e ela está em trânsito, né? Ela realmente tem que retornar para Salvador hoje. Então, também saudar nossos queridos convidados aqui, Denis Teixeira de Araújo, que é do Movimento dos Pequenos Agricultores, né, o MPA, e estudante, além de ser do Movimento dos Pequenos Agricultores, ele é estudante do curso de Agroecologia e do Campus 14, e que funciona no CAEC-DT, o Centro Acadêmico de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, que fica aqui no meio rural do município de Conceição de Coité, a 5 quilômetros da sede. Também dizer que Denis vai estar contribuindo na condição mesmo de estudante de agroecologia, mas que também do lugar mesmo de representar coletivos, né? Coletivos de luta por melhores condições, por terra, por território, né? Por soberania alimentar, por reforma agrária, né? Enfim, uma série de coletivos e de pautas que está por detrás também da pessoa do nosso aluno aí, Denis Teixeira, do nosso estudante. Cadu é um companheiraço também do Movimento Sem Terra e que está aqui hoje na figura, na representação do movimento, mas a representação também da sociedade, né, da comunidade externa à UNEB, para falar um pouco como é que se dá esse processo, né, de cooperação técnica que a gente vem desenvolvendo aí desde 1999, com o MST, através do Pronera e outros tantos projetos, né? Agora com o Sim Poço, também já em fase de recondução para esse ano, e início também de uma turma de agronomia, né? E a gente está aí, queremos muito ouvi-los, né? Por conta de que, além de estudante, de profissionais que são aí, Cadu é da área de comunicação, né? Vem ajudando ao MST no setor de educação ou de comunicação e também de educação, né, Cadu? Dizer dos lugares, né? Dos lugares que eles pertencem, que são muitos lugares extremamente significativos na relação que a gente vem estabelecendo com a sociedade, com os coletivos organizados da Bahia, e movimentos sociais, né? Bom, quando eu passar a palavra para eles, aí eles se apresentam melhor, né? Que o que eu disse não os representa na sua totalidade, mas é um pouco como a gente os vê, né? Como eu os vejo, né? Nessas figuras extremamente importantes no que diz respeito à condução de projetos, né? De condução de grupos, de parcerias extremamente bem sucedidas no que diz respeito à relação da UNEB com a sociedade e com os movimentos sociais. Bom, e aí eu já inicio também, né, um pouco a minha fala,
nessa perspectiva. Então, eu vou mediar, mas eu também vou falar, né? Porque eu sou professor, vou me apresentar, né? Sou a professora Rosana, e além de professora Rosana aqui, eu estou gerente de extensão, né? Eu estou gerente de extensão, e lá na gerência de extensão, dentre muitas coisas que a gente cuida também dessa relação da extensão universitária da UNEB com os coletivos, com os grupos, com os municípios, com o Estado, né? Nessa perspectiva de formalizar termos de cooperação, parcerias, né? Convênios e enfim, né? Muitas relações, né? E são estabelecidas na perspectiva de formalizar mesmo termos de parceria, seja qual for a natureza, e nessa perspectiva a gente vem trabalhando, né, formalizando já alguns grandes projetos aí. Ora, a gente faz a formalização e capta recurso externo, né? E horas a gente formaliza termos de cooperação a partir dos próprios recursos da UNEB. Então, a gente vem trabalhando com muitos projetos, né? Muitos projetos, e aí eu posso listar várias parcerias, né? Parcerias desde ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do INCRA, Ministério dos Direitos Humanos, né, que esses entes, eles têm, através, inclusive, dos grupos de pesquisa, grupos de extensão da UNEB, vem nos provocando e a pensar demandas, né, de ações, né, de extensionista a partir das próprias necessidades temáticas, né? Então, a gente tem também aí parcerias com os municípios, né? Através de formação continuada, temos alguns termos com municípios, com descentralização, com aporte de recursos. Também temos muitos termos de parceria e cooperação técnica com o governo do Estado e com emendas, né, com recursos de emendas parlamentares. E, a partir disso, a depender de cada ente desse que eu fui falando aí, a gente estabelece relação com várias instituições, né? Sejam elas governamentais ou não governamentais. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, uma articulação que envolve desde os movimentos sem teto, né? Nós temos um termo de cooperação sendo executado no subúrbio de Salvador, com o movimento sem teto da Bahia, né? E o recurso é oriundo de emenda parlamentar, né? Do deputado que se articula lá com eles e formalizamos a parceria nessa perspectiva de atender às demandas do movimento sem teto no subúrbio de Salvador. O projeto se chama Horto Medicinal, né? E esse projeto, inclusive, ele se articula com os movimentos sem terra, com o movimento dos pequenos agricultores, com a teia dos povos, né? Porque a perspectiva é fazer a agroecologia no meio urbano, considerando que essa área do subúrbio faz parte do território do Rio Cobre, né? Do Parque São Bartolomeu, e a perspectiva de moradia, de ocupação desse território para o movimento sem teto e seus militantes é de fazer a agroecologia urbana, né? E para isso eles foram buscar, né, essas relações e essas parcerias também com os movimentos sem terra que vêm
desenvolvendo aí movimentos de pequenos agricultores e Teia dos Povos, que vem desenvolvendo e que vem trabalhando essa pauta. Bom, estes movimentos, né, entre esses movimentos, tem organizações também, né, populares, organizações não governamentais populares. Eu vou ficar dando exemplos, porque são muitas coisas nessa Bahia inteira, então eu vou dar alguns exemplos de alguns projetos mais atuais que a gente tem trabalhado. Quando você quiser que compartilhe aqui o slide, você pode falar, viu? Ok. Não vou falar de todos os projetos, que nós temos milhões espalhados aqui, milhões como forma de dizer, mas nós temos muitos projetos nessa relação com a sociedade. Nós temos projeto de cooperação com o Gambá, né, que é uma organização não governamental. Agora, mais recentemente, nós estamos construindo uma parceria com a Rede Mar, né, para trabalhar a questão da educação ambiental na perspectiva dos oceanos. O Gambá é na perspectiva do clima, né? E temos aí com o MST, né, vários projetos de formação, né, desde formação continuada, o Senhor Pós, que é um projeto de alfabetização, vou deixar para a Cadu falar melhor isso, né? Fora o Pronera, que o Pronera ele já é um projeto de extensão articulado com o ensino, que tem esse objetivo de, desde a alfabetização até a pós-graduação, e aí a gente articula nesses termos de cooperação, de convênio, a gente articula com todos os movimentos sociais de luta pela terra, diagnóstico das escolas do campo, né, vários cursos de aperfeiçoamento de professores, curso de aperfeiçoamento de diretores, de gestores escolares. Então, são muitos termos. E aí, como é que a gente trabalha, né? A gente, na UNEB, trabalha sempre na perspectiva de ouvir as demandas, né, da sociedade baiana, seja lá em qual território a gente esteja, né? E a gente, ao escutar essas demandas, né, que são trazidas por nós, ou pelo poder público local, né, ou por um movimento, ou um fórum, né? O caso do diagnóstico das escolas do campo, por exemplo, foi o Fórum de Educação do Campo que pleiteou um recurso do governo do Estado e escolheu a UNEB para fazer esse trabalho. Então, assim, a gente... e aí, quando a gente recebe essa demanda, esse convite, seja das secretarias, seja de um ministério, seja dos movimentos, das organizações sociais, a gente ouve, né, esses sujeitos, começa a dialogar entre nós, né, e vamos construindo a proposta em parceria, né? Sempre essas parcerias normalmente são muito respeitosas, né? Embora às vezes precisamos dialogar com as diferenças, né? Diferenças, inclusive, de compreensão dos ritmos e ritos de cada instância, de cada instituição. Então, por exemplo, o ritmo e os ritos, né, do MST, do MPA, né, são diferentes dos ritos e dos ritmos da universidade, né, que é uma universidade pública, que tem uma legislação pública, que precisa respeitar um trâmite, né, que implica em tempos diferentes, né? Mas nesse diálogo, nessa conversa entre os grupos, a gente vai se entendendo, né? E se entendendo. Acho que o respeito é princípio nessa relação, né? Ela nos orienta, nos define, né, o respeito mútuo de ambas as instituições, e a gente vai construindo a proposta normalmente respeitando as demandas, a cultura, o desejo e o que é a expectativa de cada demandante, digamos assim,
do projeto, mas também imprimindo ali o que a gente entende que é importante para nós. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem, eu e a professora Rosane, a gente tem primado muito pela formação dos nossos estudantes. Então, a gente não formaliza nenhum termo de cooperação ou de convênio, se não envolvermos nossos estudantes, né? Se a gente não envolver os nossos estudantes para que eles possam aprender com esse processo. Então, nós temos estudantes em todos os termos de cooperação, a gente cria, né? Tem termo de cooperação que a gente envolve os nossos estudantes do ensino superior e também envolve os estudantes da educação básica. Então, a gente vai se organizando nessa perspectiva, né? De respeitar os nossos ritos, nossos ritmos, nossos princípios, e respeitando também os ritos, princípios e ritmos do demandante. Bom, aí a gente... e aí, o que é isso, né? Assim, como é que a gente formaliza esse termo? Como é que essa discussão, esse projeto, né, Cadu? Esse termo de cooperação, ele vira, né, um termo, um convênio ou um termo de cooperação técnica com aporte financeiro, ou um termo de cooperação técnica sem aporte financeiro, ou um termo de convênio, ou um contrato. Então, são várias formas, né, de formalizar isso. Estava convidado para essa live o nosso companheiro secretário da CELC, né, que é a Secretaria de Convênios e Contratos da UNEB. Mas hoje a agenda dele já estava comprometida, a gente não conseguiu substituir ele por uma outra pessoa da equipe dele. Mas estaremos no futuro também convidando ele para vir aqui, porque a ideia é ele explicar também o que é a diferença de um contrato para um convênio e para um termo de cooperação de destaque, um termo de cooperação com aporte financeiro, né, com transferência de renda e tal. E aí a gente vai fazer isso no futuro. Mas agora eu vou apresentar para vocês mais ou menos como é o termo, né? Como é que a gente, na PROEX, organiza todo o material e encaminha para a CELC, para que a CELC formalize. Então, quem formaliza o termo de cooperação, o termo que formaliza, que organiza tudo para que a reitora possa assinar, assinar com o demandante, né? Seja lá qual for o demandante, se é um movimento, se é uma prefeitura, se é o governo do estado, a gente dá responsabilidade de CELC. Mas mas quem dialoga com o demandante somos nós, da extensão. Quando o demandante é externo à universidade, né? Está fora da universidade. E que o projeto tem a ver com a extensão universitária, que é esse trabalho, né, digamos assim, essa dimensão da universidade que dialoga com a sociedade na perspectiva de trocar, né, de trocar saberes e ações, né? Então, quando a gente faz uma ação extensionista numa comunidade, ou com um movimento, a gente faz na perspectiva das trocas de saberes, né? Até onde a gente aprende, como é que a gente ensina. Então, a relação que a gente estabelece não é uma relação, né, verticalizada, é sempre horizontalizada, reconhecendo os saberes das pessoas, dos sujeitos coletivos, né, dos lugares, dos espaços, dos territórios por onde a gente vai desenvolver essa ação. Bom, então, Mari, pode projetar? A gente tem... Só dizer que a professora Rosane está aqui já, viu? Ah, ok. Oi, querida, quer dar um alô antes de eu passar para os slides? Ró? Oi, Rosana. Oi, fala, dê um alô aí para a galera, para a turma.
Oi, boa tarde, quase boa noite para as pessoas aqui presentes. A nossa comunidade unebiana, extensionista, saudar aqui Cadu, nosso convidado, Denis, estudante de agroecologia, saudar a Rosana, nossa gerente de extensão e assuntos comunitários, que vem de forma extremamente brilhante, né, gerindo todos os nossos convênios, termos de cooperação técnica, captando recurso, e a gente está falando aqui de mais de 20 milhões, desde que ela chegou na ProEx, é importante isso, desde 2022. Então, ela é uma pessoa extremamente competente, compromissada no que tem feito na Pró-Reitoria de Extensão. Então, tinha que ser ela para mediar essa mesa, para tratar principalmente de organicidade, né? Porque às vezes a gente faz esses convênios, esses termos de cooperação, por conta de uma ação, de uma indicação de alguém ou de alguma relação com algum político rapidamente. E, na verdade, não é esse tipo de parceria, né, Rosana, que a gente preza. A gente preza uma parceria a longo prazo, um movimento mais orgânico, em que a pesquisa, o ensino e extensão se deem de forma articulada e vinculada ao currículo. Porque a gente não pode nunca esquecer de perder de vista que nós não somos, nós não temos a função de fazer projetos sociais, né? Para contribuir com a sociedade exatamente, mas a gente faz projetos por conta da nossa atividade finalística, que é formar nossos estudantes, né, na formação universitária, entendendo que essa formação é uma formação cidadã, emancipadora, crítica, e, portanto, a gente tem que estar do lado certo, que é o lado dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, vinculada aos coletivos historicamente silenciados, invisibilizados, né? Então, eu desejo uma ótima atividade formativa aqui, principalmente para os nossos coordenadores, nossas coordenadoras de NUP, que aí estão presentes, que eu vi aqui, nossas estudantes. A gente tem tido, não é, Rosana, o cuidado de toda a formação, ter um estudante na roda, e Denis está aqui representando muito bem com a camisa do MST, MPA ou MST? Aí, ó, tá vendo aí? Do MPA, marcando. É MPA, eu não consegui abrir o microfone. Marcando a importância, né, de como a gente não está à parte da sociedade, nós fazemos parte da sociedade, portanto, não é dialogar com os movimentos, mas recuperar a relação. Vamos colocar assim. E quero saudar também Sheila, que está fazendo nosso intérprete de Libras aqui. Um grande abraço e um grande... Sheila e Cristiane. Sheila e Cristiane, eu quero cumprimentá-las e agradecer a SAIM, a sempre estar nos auxiliando nesse processo de acessibilidade, porque a extensão é para todos, né? E cumprimentar, é claro, a equipe ProEx, que está aí presente. Eu estou vendo Milena, já ouvi Mariana, eu acho que as meninas, Mai e Manu, estão aqui também. Mari, me ajuda, quem está aí da equipe? Isso, Cid está por aqui também. Deixa eu passar aqui o olho rápido. Eu vi Richard rapidamente. Richard Enfim, também. Um grande abraço a essa equipe que faz o que a ProEx é. Então, siga lá, Rosana, estou aqui te assistindo e assistindo essa roda. Valeu, Ró. Então eu vou mostrar agora aqui, mais ou menos. Então, quando a gente assumiu a ProEx e a gerência, a gente enfrentou muitos desafios no que se referia a essa formalização, né? De termos, né, de cooperação, convênios, contratos, né? E aí a gente enfrentava assim a dificuldade exatamente da parte dos demandantes, né, dos professores, dos nossos professores que acolhiam nos territórios onde a UNEB está, né? Essa UNEB de toda a Bahia, adoro esse lema. A UNEB, onde a UNEB está, a gente tinha muitas dificuldades de organizar esses termos, né?
por conta de que há uma complexidade mesmo nesse texto, né? Nesse material, na organização mesmo, nesse template, né? Que a gente acabou por elaborar. Então, a gente foi para a CELC e conversamos com a CELC e começamos a construir isso que eu vou mostrar agora. E esse material está na nossa página, né? E qualquer professor técnico que queira formalizar, que queira estabelecer uma relação a partir da extensão com algum grupo, né, externo à universidade, pode estar compreendendo. Então, a gente dialogou com a CELC, bora ver aqui o que vocês exigem, que é importante para formalizar o termo, como é que o que a gente tem que dar e como a gente tem que escrever isso. E aí a gente, juntos, PROEX e CELC, escrevemos, arrumamos um template, né, que estabelece aí, minimamente, digamos assim, um acordo, né, entre as partes para execução de um projeto, seja qual for, de qualquer ordem for, dentro da temática que for. Normalmente, nós temos aí, por exemplo, um termo formalizado com o assentamento Egídio Bruneto. Nós temos termos formalizados com quem formaliza esses projetos, quem formaliza os termos, normalmente é um professor ou um técnico, né? Que tem essa disposição. Então, tem os com idosos, né? Com as brinquedotecas, enfim. Então, são termos que partem dessa relação que se estabelece entre universidade e comunidade, e a gente tem que escrever nesse material que vou mostrar agora, e lá tem o modelo, que qualquer um pode extrair da nossa página, da página da extensão, e começar a construir de onde for, a partir de onde for. Então, eu vou mostrar rapidamente, somente para vocês conhecerem, ninguém vai se apropriar disso agora, mas está disponível lá e nós que estamos na gerência de extensão e todos nós da extensão estamos à disposição para tirar as dúvidas, tá? Pode passar, Mari. Então, a gente tem um termo assim, né? Que é um acordo, convênio, né? Protocolo número tal, um planinho, e a gente parte de outros documentos serão anexados, mas o primeiro documento que a gente elabora nessa relação é esse plano de trabalho, né? Então, esse plano de trabalho, ele contém vários aspectos, principalmente as entidades, né? Que estarão estabelecendo o termo. Então, a primeira instituição, quando é conosco, é a nossa universidade, depois a gente pode passar mais, depois a gente preenche os dados formais desculpa, volta lá, Mari. Nesse primeiro quadro, a gente formaliza a relação que se estabelece das duas instituições, né? Então, tem o órgão entidade concedente e nós, os proponentes. E vamos construindo assim, e depois tem lugares para a gente colocar as parcerias, certo? Então, por exemplo, o senhor Poço, que Cadu vai falar do senhor Poço, mas eu vou estar dando exemplo a partir disso aqui. Então, o senhor Poço, a parceria com a MST, mas a relação de contrato, né, de termo de cooperação se deu entre a Universidade do Estado da Bahia e a Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia. Então, e aí lá embaixo vai aparecer o MST como parceiro desse trabalho, né? E, de certa forma, são os sujeitos que serão atendidos pelo projeto. Vamos lá? Então, tem coisas simples assim, né? Tipo o título, qual é o projeto que vai ser desenvolvido, período da execução, qual é o objeto, né? Qual é o objeto? Né? No caso do senhor Poço, alfabetizar 5.000, vamos pensar no primeiro projeto, né, Cadu? 5.000 pessoas de X, dos municípios tais.
né? Então, se eu não me engano, eram 8 municípios, né? 5 regionais, não, eu acho que eu estou enganada com isso aí. 16 municípios e 5 regionais? Foram 6 regionais, para nós do MST, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, 11 territórios de identidade. De identidade. Então, 6 regionais do MST, que é como o MST organiza, se espacializa, e 11 territórios de identidade. Certo? Então, a gente bota aqui no objeto, claro, assim, vamos alfabetizar X pessoas em tais lugares, com tais coisas, assim, assim, assado. Bem objetivo, a gente faz um justificativo, por que essa alfabetização? Esses lugares, por que esses lugares foram escolhidos? Né? Foi da cabeça do MST, foi pleiteado, foi porque levantou no IBGE o índice de analfabetismo, e essas localidades tinham ou porque o MST levantou em suas áreas de assentamento o número de pessoas ainda analfabetas nessas áreas. Então, assim, tem 1000 questões, né, que são colocadas, e a importância, né, da alfabetização de jovens e adultos, etc. e tal, entra nessa justificativa. Por aí nós vamos já dizendo por que esse objeto é importante. Vamos lá, Mari? Aí, esse momento é a descrição, né? A gente vai detalhar com mais dados, né? O objetivo geral, os objetivos específicos, quais serão a metodologia, os territórios que serão, né, atendidos, municípios, impactos ambientais, socioeconômicos, né? Aqueles dados que vão ajudando a gente a dizer por que é importante este projeto e nestas áreas específicas que nós escolhemos trabalhar. Vamos lá? Não quero me alongar muito. Bom, e aí vem uma das partes mais importantes, né, dessa relação que se estabelece entre o demandante e o concedente e o demandante, né? Então, o que a gente vai estabelecer aí? Qual é a responsabilidade de cada parte, né? Então, quais são as atribuições do proponente? Quais são as atribuições do concedente, né? O que cada um vai fazer nessa relação, né? Como é que se, né? Por isso que eu digo, não há como estabelecer uma relação dessa natureza se não for dialógico, se não for dialogando com os sujeitos, né? Porque a gente não pode inventar um dado, a gente não pode inventar uma ação, né? E nem podemos executar todas as ações. Então, a gente distribui as tarefas. Então, para a gente da UNEB, junto com o MST, alfabetizar X pessoas, foi necessário que o governo do Estado liberasse em tantos tempos, tantos recursos, e assim. Então, assim, qual é a responsabilidade do governo do Estado nessa ação? Descentralizar o recurso para a UNEB, para que a gente desenvolvesse ação em tais municípios, certo? Então, nesse momento, a gente faz esse acordo, né, entre os partícipes. Mari? Aí vem a execução, né, a meta, etapa, fase, né, os indicadores, né, o período da execução de cada etapa. Aí a gente detalha, quanto mais a gente detalhar, melhor para a gente executar, porque a gente não se perde, o nosso parceiro não se perde, o nosso concedente não se perde, e por aí se vai. Mari? O plano de aplicação dos recursos financeiros, normalmente, nesse caso, a gente distribui, né, em rubricas, né, aquelas rubricas que a gente não pode deixar, rubrica de compra de equipamento, rubrica de compra de material didático, né? As rubricas que nos permite comprar passagens, alugar
transporte, pagar diárias, pagar prolabores, então a gente, bolsas, né? Pagamento de bolsas. Então, nesse momento, a gente especifica, nesse caso, não precisa você se detalhar tanto, você pode trabalhar, às vezes, uma rubrica, né? Um custeio, por exemplo, entra várias coisas, né? Entra desde a compra do livro, do material didático, do papel, da pasta, da divulgação, né? Até, material para a gente trabalhar, divulgar, enfim. E os equipamentos também, né? E essa parte dos recursos humanos, do pagamento de bolsas, a gente também estabelece um montante aqui, sem precisar desdobrar tanto, né? Nesse caso, é mais interessante a gente deixar fechado que eu digo, estabelecer os valores por rubrica e no período de gastar isso, a gente vai gastando de acordo com aquilo que a gente entendeu, especificou lá no plano de trabalho, ou lá no momento de especificar, que é no plano anterior. Ou um plano financeiro que a gente faz também a parte desse processo. Mari? Não sei se já acabou, eu acho que agora vem a parte das assinaturas. Aí tem um cronograma do desembolso. Então, por exemplo, eu vou fazer um convênio de 3 milhões com o governo do estado para fazer um projeto diagnóstico, por exemplo. Então, eu tenho lá, eu tenho uma opção de ou desembolsar mensalmente, ou desembolsar anualmente, ou 2 parcelas no ano, ou se for um convênio, uma parcela anual de um ano, outra parcela no outro ano. Então, isso aqui é o momento da gente dizer isso. Como é que vai ser, como vai ser esse cronograma do desembolso desse projeto, dessa parceria específica. Mari? Mari? Então, tem algumas declarações, né, aí, que os responsáveis, tanto proponente quanto concedente, dão do parecer, né, uma espécie de parecer, e eles assinam, e ambas as partes aí se responsabilizam pela execução e pelo trabalho que vai ser desenvolvido no processo. Acho que acabou aí essa apresentação. Aqui é uma síntese do orçamento. E, enfim, sobre isso, isso é o mais importante, né? Da gente apresentar, assim, em linhas muito gerais, mas para dizer a vocês que a gente tem isso, a gente tem trabalhado com esse instrumento para formalizar vários projetos, convênios. Agora à tarde mesmo, estávamos aqui na correria para formalizar um projeto com o Ministério dos Direitos Humanos, que é para a gente entrar numa rede, né? Que se chama Rede de Escolas Socioeducativas do Brasil, que é para trabalhar com os adolescentes em situação de... Ai, gente, vou errar agora o termo. Me diga o termo aí, Cid, certinho para eu não falhar aqui, nem ficar gravado. Em medidas socioeducacional. Pronto. Adolescentes em medidas socioeducacional. Então, a gente vai... Isso. Aí, hoje, a gente estava aqui na correria para colocar esse projeto no Transfere Gov, porque é um convênio. Então, toda vez que for uma ação em parceria com o governo federal, é uma parceria que a gente tem que formalizar convênio, né? E quando for com o governo do estadual, tem mais de uma possibilidade, né? Tem desde o termo de destaque, que é quando o governo estadual bota um recurso na UNEB e fala, por favor, execute essa ação para mim, para nós, para a sociedade, né? E até um contrato mesmo, né? O governo do estado diz assim, eu vou contratar o UNEB para fazer a formação dos professores que atuam na educação básica, formação continuada. Né? Então, a gente faz contratos, convênios, termos de cooperação com transferência de renda, enfim. Dentre esses projetos, gente, nós temos um projeto também que é muito interessante, que ele é desenvolvido
em vários departamentos, que é um projeto de esporte e lazer com os presídios, né? Com os presídios, com alguns presídios em cidades baianas, na perspectiva de trabalhar esporte e lazer, cultura, esporte e lazer com os privados de liberdade. E esse convênio a gente fez em parceria com o Ministério Público, né? Essa é uma demanda do Ministério Público, né? Com a CEAP e com a gente na UNEB. Então, tem vários projetos dessa natureza. São projetos muito grandes, e aí, voltando a ressaltar o tamanho da nossa universidade, o potencial dela no que diz respeito à extensão, né, a chegar em espaços muito diversos, sobre temáticas diversas, né, sobre questões, digamos assim, questões de problemáticas emergenciais na sociedade, que a gente vai, né, acolhendo e tentando priorizar, né, e assumir, enquanto universidade, esse debate. Aí volto a afirmar o que Rosane já afirmou: o nosso papel é de formação, né? Nós somos uma instituição que faz formação, né? E como formadora, como uma instituição de formação, a gente não é um espaço de transferência de renda, a gente é um espaço de construção, né? Construção de projetos que articulem, que traga a universidade para dentro da universidade e vice-versa, na perspectiva de fortalecer o ensino, né, a pesquisa e a extensão da nossa universidade. Então, eu fico por aqui e passo para meu querido aí parceiro, né, enquanto representação do MST, o companheiro Cadu. Opa, boa tarde, professora Rosana. Acho que primeiro agradecer, né? Saudar aqui primeiro, né? Saudar as companheiras que estão interpretando, fazendo intérprete aqui, né? Cristiane e Sheila. Saudar a professora Rosana, que está conduzindo aqui essa mesa. Saudar Denis, né? Companheiro do MPA, que está aqui com a gente também. Todo mundo que participa aqui, né? A sala está cheia. Mas lembrar que também, né, da professora Maria Sidney, professora Maria do Socorro, a Rosane, nossa reitora, companheiras aí que sempre estiveram com a gente, né, nesse processo aí dos últimos tempos aí com a campanha do Sim Eu Posso. Eu vim falar um pouquinho, né, desse processo de parceria entre o movimento social, que é o MST, junto com a UNEB e também com a Secretaria de Educação, né, representando aí o governo do estado. Eu não sei se eu posso projetar aqui, compartilhar algumas imagens. Eu queria poder ilustrar aqui a minha fala também com algumas fotografias. Posso, né? Vou aqui solicitar para compartilhar. Não sei se está compartilhando. Conseguem ver? Conseguimos ver, sim. Sim, Cadu. Eu estou vendo, Tá bom. sim. Tá muito bem. Mostrar primeiro essa imagem, né, que é a nossa arte aí, representando o que foi a nossa campanha de alfabetização do Sim Eu Posso. Então, essa é uma arte que, né, foi aí carregada durante o ano passado nas nossas, né, nos territórios que aconteceram os processos de alfabetização, a gente estava carregando. Essa arte, ela representa um pouco essa parceria, né? Aqui a gente tem 3 personagens, esses 3 personagens, implicitamente, eles representam, né, essa união entre esses três entes, né? Um movimento social, que é o Movimento de Luta pela Terra, o MST, um outro que é a universidade, né, representando esse processo aí da universidade pública, né, da educação,
e um outro governo, né, governo do estado, representando também aí que a gente tem a parceria direta com a Secretaria de Educação. Esses três personagens, eles também, ali com as suas simbologias, né, eles representam também quem é o público, né, quem é que a gente quer atingir. Então, a campanha de alfabetização, ela se propôs a atingir, né, esses espaços que são as áreas do campo, né, os territórios camponeses aí, no sentido dos acampamentos, assentamentos, mas também os quilombos, né, os territórios indígenas, ribeirinhos, comunidades ciganas, que a gente também teve inserção dentro dessas áreas. Então, essas figuras, elas representam essa diversidade aí que a campanha ela se propôs, né, se propõe a, a abraçar. A gente está com um logo ali antigo ainda, porque esse foi o nosso primeiro versão dessa arte que rodou. Mas mostrar um pouquinho disso, né? Essa parceria que a gente fez, o movimento, o MST, ele tem essa parceria já antiga, que a Rosana até já mencionou, né? Desde 99, com a própria UNEB. O movimento, né, reafirma, assim, a importância dessa parceria, né? Dessa relação com a UNEB, aí desde 99, que vem aí no processo de construção, né, de possibilidades, de formação para as áreas do campo, né, para os acampamentos, para os assentamentos. Então, Rosana já falou, né, dessas parcerias com o próprio Pronera, no processo de graduação. A gente já teve turmas de direito, né, a gente já teve outras turmas, e agora essa possibilidade da turma de agronomia que a gente está construindo também. E outras formações e outros processos de formação e de cursos aí que a gente já fez junto com a própria UNEB. O Sim Eu Posso, ele foi uma dessas parcerias, né? O Sim Eu Posso, ele foi uma demanda que o movimento ele já vem desenvolvendo, né? A partir das nossas ações dentro das nossas áreas, no processo de escolarização do nosso povo, né? Dentro das nossas áreas. E o Sim Eu Posso é uma demanda que nós temos, né? Porque o Sim Eu Posso, ele é uma campanha de alfabetização. Esse processo de alfabetização é uma demanda que a gente tem dentro das nossas áreas, entendendo o número que nós temos de pessoas não alfabetizadas. Então, em 2022, a gente fez uma marcha de Feira de Santana, Salvador, onde a gente estava ali marchando com mais de 2.000 pessoas, né, camponeses e camponesas de toda a Bahia, que se uniram ali, se juntaram em Feira de Santana e seguiram em marcha, né, nesses mais de 110 quilômetros, caminhando durante 10 dias ali, debaixo de sol e chuva, para levar pautas, né, referentes à luta desses camponeses e camponesas, né? Então, eles marcharam em 2022 até Salvador, e uma das pautas era desenvolver um processo de alfabetização dentro das nossas áreas. E a gente, né, o movimento, ele é guardião desse método, que é o método Sim Eu Posso, ele é um método cubano, um método que foi desenvolvido em Cuba, e o Brasil aí, desde os anos 2000, ele vem utilizando esse método, ele adaptou aqui para o português, adaptou para a nossa realidade, e vem desenvolvendo esse método como um processo de alfabetização dentro das nossas áreas. Então, nós levamos essa demanda para a Secretaria de Educação, para o governo do Estado, e dialogamos, né, junto com a própria UNEB, essa possibilidade de parceria, né, fazer essa tríade, né, que nós vemos chamando, assim, a gente vem chamando. E a UNEB, né, a UNEB é esse espaço reconhecido aí enquanto esse espaço de formação, né, e a gente entende também esse compromisso da própria UNEB com a educação, né, a educação da classe trabalhadora, com a própria educação do campo. E foi uma parceria aí, né, que a partir do momento que o governo do estado ele acatou a nossa demanda, a UNEB ela abraçou junto com a gente essa possibilidade, e a gente construiu, né, todo esse processo aí que Rosana apresentou, nós construímos junto com a UNEB esse termo de cooperação, esse termo de cooperação técnica, né, a gente fez todo esse plano de trabalho, possibilitando, né, a construção
da campanha do Sim Eu Posso, que a gente conseguiu desenvolver ano passado. Então, a nossa meta, ano passado, era de desenvolver, abrir 300 turmas em 16 municípios. Aqui na imagem tem esse mapa, né? Que na Bahia nós temos 417 municípios, e 16 desses 417, né? Parece muito pequeno, mas a Bahia também, na sua dimensão territorial, ela é muito grande. Parece pequeno, né? 16 municípios, mas foi um processo muito importante, assim, de organização, de mobilização, dentro desses 16 municípios, né, que a gente conseguiu desenvolver aí ano passado essa campanha. Vou mostrar algumas fotos de alguns momentos, né, então, para se desenvolver esse processo, né, junto aí com a CONEB, junto com a Secretaria de Educação, foram-se feito, né, foram-se organizados diversos processos de formação, e de organização para desenvolver a própria campanha. Tudo dentro ali do nosso termo de cooperação, dentro do nosso plano de trabalho, mas o nosso plano de trabalho ele envolvia, né? Foi um projeto bem grande, assim, 16 municípios, nossa meta era 300 turmas, e foi um projeto bem grande. E essa parceria com a UNEB foi assim crucial para que, né, tivesse um bom desenvolvimento aí da campanha. Então a gente fez diversos processos de formação, né, que envolviam muitas pessoas. Então envolvia essa coordenação que fazia o processo de acompanhamento, envolviam esses 300 educadores, envolviam esses quase 1.000 educandos aí dentro dessa campanha, né? Aqui algumas imagens, assim, essa é a nossa turma, né, que a gente batizou como Brigada de Alfabetização Fábio Santos. Fábio Santos foi um educador, também estudante da UNEB, ele foi um militante do MST, uma direção nossa, ele foi assassinado, faz 11 anos do assassinato de Fábio Santos, ele foi assassinado dentro de uma área de assentamento, né, na frente dos familiares. Então, a gente quis homenagear Fábio Santos, que foi um militante da educação, né? Um militante da educação do campo, e nós, né, a Brigada resolveu homenagear Fábio Santos como levando o nome dele para essa campanha. Essa aqui é a turma da comunicação, né? Então, uma coisa importante também que a gente observa dentro dessa campanha, dentro dessa cooperação, foi também da gente ter uma equipe ali responsável pela comunicação, né? Quem fazia esse processo aí de documentar, de publicizar, de fazer a memória e também, né? De pensar, organizar a memória do que foi essa campanha. Então, essa é a equipe de comunicação. Aqui é uma turma em comunidade cigana, que também foi uma das turmas aí da campanha do Sem Posto. Então, só para mostrar também a diversidade aí de pessoas que participaram, né? Que não foi um projeto desenvolvido, né, junto à Econeb para ser aplicado somente nas áreas de assentamento, de acampamento, que tem envolvimento com o MST, mas é uma campanha que a gente mirou, né, os diversos grupos, os diversos territórios que fossem possíveis e que tivessem, né, a possibilidade aí da gente organizar. Desses 16 municípios, acho que só para organizar as ideias, não foi da cabeça de uma pessoa ou duas, foi a partir aí de pesquisa também que a gente foi selecionando esses municípios para desenvolver, entendendo ali o alto índice né, de analfabetismo, de pessoas não alfabetizadas dentro desses municípios. E a UNEB também, né, por estar aí nos interiores, foi muito importante esse processo, porque aonde se tinha a universidade, né, onde se tinham ali estruturas da universidade, eram espaços que a gente utilizava também para fazer as formações, para fazer encontros, né? Então, isso também possibilitou aí, as próprias estruturas, elas possibilitaram aí a qualidade, né? Aqui foi o dia da formatura, essas duas fotos foram na formatura que a gente fez em Salvador, encerrando, foi uma formatura, eu falo formatura, mas não é uma formatura, né? Foi um ato celebrativo aí de encerramento da campanha, onde a gente conseguiu levar algumas turmas que estavam mais perto, porque a gente não ia conseguir levar todos, a gente conseguiu levar algumas turmas para participarem desse ato simbólico. Mas esses atos aconteceram nos 16 municípios.
A gente fez esse grande ato simbólico em Salvador, né, para trazer os parceiros, para trazer aí quem está aqui na capital para poder acompanhar, mas também a gente fez nos 16 municípios esses atos assim de celebração, esses atos de encerramento do projeto, para que ali as famílias, né, das pessoas que participaram pudessem também acompanhar. Aqui também são fotos das formações que a gente foi fazendo, mas mostrando muito, né, essa parceria, porque as bandeiras elas estão sempre presentes, né? Então, bandeira da UNEB, a bandeira do MST, a bandeira do próprio estado da Bahia, a bandeira do Brasil, mostrando aí quem, né, esse grupo aí que esse também é a nossa, foi também na formação dos educadores, onde a gente levou todos os educadores para na nossa primeira formação com a distribuição dos materiais, a Rosana aqui também, dialogando um pouco. É isso, eu queria ilustrar um pouco com essas imagens para que a gente pudesse entender aí um pouco da dimensão do que foi esse projeto do Sim Eu Posso, né? A campanha de alfabetização do Sim Eu Posso, e entendendo que essa campanha ela aconteceu em diversos espaços, não só espaços, né, escolares, mas também essa última foto que tem aqui, ela é dentro de um salão de cabeleireiro. Então, durante o dia ele funcionava como esse espaço de cabeleireiro e à noite ele se transformava em sala de aula, mostrando aí, né, as diversas possibilidades a possibilidade que a própria campanha, né, a partir da campanha foi possível desenvolver. Eu só queria trazer também, né, um pouco do que foi o processo, né? Então, o processo ele começa com essa solicitação do MST junto à UNEB, né, chamando a UNEB como parceira e aí pautando aí o próprio governo do estado para a gente poder realizar essa campanha. Então, sempre foi dentro dessa linha horizontal, né? A UNEB ela sempre foi uma grande parceira, as professoras, né, professores estavam envolvidos, a equipe da UNEB que estava envolvida sempre foi muito alinhado aí com as nossas a gente sempre teve um diálogo muito próximo assim, né, para que a gente conseguisse realmente desenvolver uma campanha potente e que ela fosse efetiva no sentido do final, né, que era alfabetizar pessoas, né? Então era essa a nossa meta, dar a possibilidade, né, de desenvolver um processo de alfabetização e, e essa foi essa possibilidade. Então, a NEB aí, né, além desse processo de estar com a gente nessa parceria da formalização dos processos, né, com essa própria questão da cooperação técnica, né, desse termo de cooperação, mas também muito próximo com a gente para se pensar as formações, né, para se organizar as próprias mobilizações. Então, esses educadores, eles participavam das formações, depois das formações eles voltavam para o território, eles faziam mobilizações nos territórios, né, para poder organizar onde seria a sala de aula, organizar, né, fazer o cadastro de quem seriam esses alunos, esses educandos, né, que iriam participar. Então, teve essa mobilização, depois, né, da mobilização, a efetivação com as turmas, né, a organização das turmas, a efetivação das aulas, e aí depois, né, todo esse processo da prestação de contas e desse retorno para a sociedade, né, do que foi essa campanha. E a campanha, a gente entende que ela se efetiva de uma forma positiva quando se há um acompanhamento, né? O acompanhamento ele é o que dá essa garantia de efetivação e do desenvolvimento, né? E o MST estava muito próximo desse acompanhamento, mas a UNEB também sempre esteve muito próximo nesse processo de visitar turmas, né? De ir até os territórios para poder dialogar com esses educadores para os processos de formação, mas também conhecer esses educandos, conhecer as realidades dos espaços, né? Entendendo que a gente estava em espaços diversos, né? Com espaços que tinham condições para aula e espaços que tiveram que ser adaptados para poder dar condições para que se efetivasse processos de aulas. E
Enfim, Rosana, eu queria trazer um pouco disso. Eu não sei se eu consegui expressar aqui né, a possibilidade de diálogo, mas a gente pode também ir fazendo perguntas. Só reforçar, né, a importância dessa parceria entre movimento social, entre a universidade, né, entre o próprio Estado, para que a gente consiga realmente efetivar políticas públicas, que a gente consiga realmente desenvolver ações, né, que estejam aí para o desenvolvimento da classe trabalhadora, para o desenvolvimento do campo, para o desenvolvimento aí das nossas áreas, né? E, enfim, eu fico muito feliz de estar aqui. A gente tá bastante frio em Salvador, mas a gente fica quentinho, né? Aquece o coração de estar aqui nesse espaço para a gente dialogar sobre parceria, sobre futuros, né? Sobre a construção de um mundo melhor e que a gente possa desenvolver coisas que realmente nos leve aí para ações positivas. Era isso, Rosana, que eu queria trazer um pouco, e aí a gente vai conversando, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá ótimo. Então, Cadu, é isso, né? Muito obrigada e dizer para vocês que a UNEB ela se fortalece, né, com essas parcerias, aprende muito, nós aprendemos muito com essas parcerias, né? Então, assim, a luta concreta, né? Esses espaços da luta efetiva, dessas demandas efetivas da sociedade, já, já nos faz refletir muito, né? E quando vocês adentram a universidade com seus ritos, seus ritmos, seus cantos e afoxés, com as metodologias, né? Com o método cubano de alfabetização, a gente se fortalece e, além de se fortalecer, a gente aprende. Então, eu costumo dizer que a chegada dos movimentos sociais, dessas parcerias, dessas relações que a gente vai estabelecendo com a sociedade, vai produzindo, né, deslocamentos muitas vezes profundos, né, no interior da universidade, visto que hoje, né, Denis, eu já vou emendando aqui com o Denis, visto que hoje nós temos cursos, né, como é o curso de agroecologia, curso regular no regime da alternância, curso regular de agroecologia, né, um bacharelado no regime da alternância, porque compreendemos que esse regime possibilita e que compreendemos a partir da defesa de vocês, né, da pauta de vocês, que fazer cursos regulares na modalidade da alternância permitiria que a classe trabalhadora do campo acessasse a educação e o ensino superior, né? E então, foi com vocês que nós aprendemos isso, né? Foi com vocês que aprendemos a fazer alternância. E é com vocês que a gente continua seguindo, né? Aprofundando o debate sobre a alternância e sobre todas essas questões e todas essas pautas que vocês nos alertam, né? Chama a nossa atenção para que a gente possa incluir ela nos nossos currículos, nas nossas pesquisas, na nossa extensão. Então, eu passo para Denis, que é nosso estudante convidado dessa noite, para falar sobre essa temática, né? Pode falar, meu querido, está com você a palavra. Boa noite, Rosana. Boa noite, Cadu, Rosane, Ellen, Sheila, as intérpretes aí. Eu sou Denis. Acho que estão me ouvindo, né? Sim. Eu sou Denis, como a Rosana já vem dizendo, né? Sou do curso de agroecologia, que faz esse regime de alternância e
Além disso, eu faço parte também do movimento dos pequenos agricultores, né? Milito nessa organização já tem 6 anos. Através dessa organização que eu conheço, né? O curso que eu conheço, a UNEB, e aí, enfim, que eu entro nessa dimensão aqui, nessa carreira, né? A partir de uma formação, uma escola ali que o movimento fez, numa cidade vizinha, e aí eu fui lá convidado a participar. A partir do momento que tive o contato com essa turma da luta e que tinha gente se organizando, né, para construir uma sociedade melhor e lutando contra as injustiças locais, aí a partir disso me coloquei a caminhar junto, né, como a nossa bandeira mesmo que traz, né, em mutirão a gente fazendo a luta. Quando Rosana fala para mim, convida, né, aí eu já agradecer, Rosana, por estar aqui fazendo esse exercício, né, essa tarefa de, enfim, estar dizendo enquanto estudante, né, mas enquanto também esse militante social por essa causa coletiva. Aí eu gostaria de trazer, né, a extensão rural e aí fazendo o diálogo com o curso e com esse momento histórico, trazer um pouco do que a gente estudou aqui, né, em agroecologia sobre a extensão, e aí trazendo um pouco muito o papel da extensão rural como vamos dizer, essa ferramenta de educação informal, né? Que a extensão rural do estado, ela desenvolve muito a partir disso. Desde 1850, quando o Brasil tem a lei de terras e aí está desenhado um esquema agrário para a sociedade brasileira, na qual exclui, enfim, tem todas essas problemáticas, mas que não entra agora, viu a necessidade do Império ter uma instituição, Império de Educação Agrícola do Brasil, né? E aí, dentro da criação desse instituto e das escolas, né, que é os Imperial Escola Agrícola, e aí a primeira foi na Bahia, São Francisco do Conde, que já cria-se a instituição com esse objetivo que está dado para o Estado, né? Que tem um modelo de desenvolvimento que se baseia na exportação da matéria-prima, em detrimento da exploração da força de trabalho, e aí é se organizada a primeira extensão, o primeiro processo educacional, já com enfim, esse objetivo de uma classe dominante que na época era a agricultura patronal. E aí, seguindo, né, não cronologicamente, mas seguindo ainda essa linha, ali na década de 40 e de 60, o Estado brasileiro ele ainda continua debatendo a extensão rural, mas aí entra um elemento que é a convergência do Brasil e dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil, a partir dali, ele coloca o modelo de desenvolvimento estadunidense que agradava a elite brasileira, a classe dominante brasileira, e agradava a elite e o império, né, dos Estados Unidos. Aí eu estou colocando isso e dizendo sobre a extensão rural, né, porque ela é construída a partir de um objetivo de desenvolvimento econômico e social. Então, se a gente perder de vista o que está sendo colocado como um projeto de sociedade para ser desenvolvido, aí a gente não entende o porquê do modelo de extensão. E aí eu digo isso porque, a partir disso, essa extensão rural que foi colocada, ela tem um objetivo de propagar um modelo de produção e aí de difundir conhecimento para a zona rural, de um modelo produtivista e aí tem a função de consolidar na sociedade aí no campo a ideologia da classe dominante. Aí caso lucro e a integração de diferentes capitais, né? Então, desde da década de 60, né? E aí
já olhando para os primeiros convênios que foi assinado para a extensão rural, o primeiro convênio de extensão rural assinado no Brasil em 48 já foi junto com Rockefeller, que é as empresas Rockefeller e Rockefeller, a família Rockefeller, ela já representa o que a gente veio enxergando de extensão rural da década de 60 para frente, né? Que era baseado no pacote tecnológico do capital para continuar difundindo a ideologia, a ideologia da classe dominante para um modelo de desenvolvimento agrícola, né? Assim, eles continuam aumentando a desigualdade social, fazendo mais lucro e difundindo sua ideologia para o campesinato brasileiro, enfim, nos territórios camponeses, né? E aí entra, porque para isso acontecer, né, a gente precisa da formação dos extensionistas. Então, nesse período, os agrônomos, as pessoas que trabalhavam com a extensão rural, o papel da universidade, né, daquele período, o papel das instituições de ensino, tinha para formar o sujeito dentro dessa ideologia de produção. Então, para atender uma demanda do capitalismo, né? Então, continuando a afunilar a desigualdade social e a concentração de terra. É tanto que, apesar de ser dita a Revolução Verde, fez uma mudança na base tecnológica, né, com a mecanização da agricultura, usando fertilizante e aí as tecnologias, porém não mexeu nada na questão agrária. Então, ainda uma Revolução Verde ainda para atender os interesses ainda agora desse modelo na qual os Estados Unidos ali controla, né? Que as grandes transnacionais que controla, uma grande parte estava nos Estados Unidos, né? E aí a gente entende essa grande influência do capital financeiro, muito ali, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, os Estados Unidos se tornam para o mundo, né, essa civilização a ser seguida. E aí, por que dizendo isso? Porque tem uma construção da consciência social aí que ela está voltada a atender os interesses de negócio, né? Atender o interesse do capital. E aí, em 83, durante a ditadura militar aqui no Brasil, Paulo Freire já fazia exilado, inclusive, ele já fazia uma crítica, né, sobre a extensão que era dita aqui no Brasil. E aí ele coloca essa extensão rural do capital como na onde o sujeito ali, o estudante, o universitário, enfim, o técnico, ele se coloca enquanto sujeito, e nessa visão o camponês ele se torna objeto. Então não tem uma relação de diálogo, é uma pessoa que sabe, que no caso a pessoa que vem da universidade que sabe, e o que não sabe, que é o camponês, as pessoas que estão ali na zona rural. E aí o Paulo Freire coloca que essa extensão desse modo, ela é uma invasão de cultura, né? Ela nega o modo de existir, o modo de produzir dos camponeses, das camponesas, né? Então tem aí todo um contexto na qual esse modelo ele influencia, né? E aí dizendo esse contexto, porque a minha tarefa enquanto estudante aqui, né, é trazer um pouco da importância da extensão rural que a UNEB hoje ela vem promovendo, né, com essas parcerias junto com as demandas social, porque aí está dividir aqui, né, se coloca uma coisa que divide que extensão você faz, né? Então essa que eu estou dizendo que o capitalismo fez, né, e aí influenciou nas universidades, é uma extensão que a demanda ela parte de cima e aí quem está embaixo que se vire, né? Vamos dizer assim, bem, enfim, uma expressão que encontrei agora. Mas
é para dizer isso, né? Que ela vem de cima para baixo e entende a universidade enquanto sujeito e o restante como objeto. Ou seja, que já tem quem saiba tudo do mundo e o restante precisa de que vai lá e projetar esse conhecimento. Então, quando a extensão rural, né, ela formaliza e ela cria essas parcerias com os movimentos sociais, atendendo a demanda da sociedade, ela faz um processo contrário, mas não um processo de que agora quem está embaixo manda e decide o que está na instituição, né? Que a instituição ela continua sendo a instituição do Estado, que tem seus objetivos e seus modos de operar, né? Mas que agora aí se cria um diálogo entre a demanda da sociedade, né, e o objetivo da instituição, enfim, a natureza da instituição do seu trabalho, né? E aí aqui a gente encontra o diálogo. A universidade agora ela faz o exercício de confrontar um pouco, que é isso que eu coloquei lá atrás, né, que ainda continua em outros espaços, mas que dentro desse espaço, do lugar que eu fiz, por exemplo, né, do curso de agroecologia e os trabalhos de extensão que vem sendo desenvolvido, o Sim Eu Posso, ele já tem essa outra perspectiva que dialoga com as demandas da sociedade e ela é construída, né, o processo se constrói para atender essas necessidades sociais que tá colocada, né? Então, aí agora você não tem mais uma relação de sujeito e objeto, de quem manda e quem obedece. Agora você tem a relação de dois sujeitos que pensam e que agora constrói o conhecimento e constrói as alternativas, pensa sobre os problemas e a partir dessas necessidades se cria uma organização, né? Aqui a gente traz, né, a formalização e a organicidade. Aí, quando traz a organicidade, para a gente estar no movimento, aí a gente já pensa, para que termo é esse, né? Que é essa organicidade? A gente tem uma necessidade, nós somos coletivo, então, são diferentes espaços, instituição estadual, organizações da sociedade civil, e a gente agora tem um objetivo comum, né? Por exemplo, aí, que foi o caso da alfabetização, né, da população. Então, a partir disso, a gente agora vai decidir a forma que a gente chega com esse objetivo, né? E a partir disso, a gente vai dividir tarefas, vai ter uma forma de se organizar para que a gente chegue nesse objetivo. Então, esse exercício que a UNEB vem fazendo, que a universidade vem fazendo, né? Com esses projetos de extensão, ele dá uma contribuição imensa, inclusive no processo educacional, né, da população. E aí a gente tem uma dinâmica diferente que dialoga com as demandas sociais e com os objetivos do Estado, né, de, enfim, superar algumas desigualdades sociais, né? Então, quando a gente vê projetos de sementes crioula, né, a gente vê o Sim Eu Posso com a alfabetização, enfim, outras que o surgimento da extensão e do projeto, ele parte de um diálogo da demanda da sociedade e do que a universidade pode oferecer, né? E aí, para a gente fazer a extensão e o pensar a extensão, a gente precisa sempre ter por trás qual é o modelo de sociedade, ou essa ação, esse projeto, ele contribui para a construção de que sociedade, né? Melhor dizendo. É uma sociedade que a gente aumenta as desigualdades sociais, que a gente aumenta os preconceitos, que a gente aumente, enfim, segregue mais a sociedade, ou é um modelo que a gente construa uma educação libertadora, na qual a gente vai convergindo as necessidades sociais, né? E que a gente tem uma sessão realmente para a classe trabalhadora em geral ter acesso e a gente superar a pobreza, né? Então, é dentro desse olhar, enquanto estudante,
e também militante, né, de um movimento que luta pela soberania alimentar, é que eu vejo essa importância, né, da extensão rural para a construção de uma sociedade melhor. É isso, Rosana. Valeu. Obrigada, Denis. Ah, que ótimo. Você trouxe uma contribuição importante, que foi esse debate que é próprio, né, da sua área de conhecimento, que é a questão da extensão rural, mas que dialoga exatamente isso, né? Nós saímos desse padrão, né, da extensão rural ou da extensão nessa perspectiva verticalizada, né, onde o extensionista, seja lá o extensionista rural ou o extensionista da universidade, fazer esse movimento da difusão, né? Apenas da difusão de conhecimento, não da troca, né? Da troca de conhecimentos que se dá nessa relação, né? Entre, no caso da extensão rural, entre o agricultor e o profissional, né? Ali, da assessoria técnica, e na universidade, nessa perspectiva da extensão universitária, nessa perspectiva da extensão da extensão dialógica, né? Dessa extensão que ela deve dialogar com as comunidades e, junto com as comunidades, produzir suas ações, né? Então, são formas de extensão muito, digamos assim, embora em áreas ou com objetivos diferentes, mas que a metodologia, né, tem que partir exatamente dessa relação dialógica entre as partes, né? Então, eu agradeço imensamente vocês dois, as contribuições que vocês trouxeram para nossa live hoje, e passo aqui a palavra para nossos ouvintes aí, quem quiser falar um pouco, comentar, contribuir, perguntar. Então, estamos aqui no momento aberto Da intervenção. Da intervenção, da escuta, né, Mari, e do diálogo mesmo. A gente está falando de diálogo, então vamos, a hora é hora. A hora é agora de dialogarmos nesse grupo aqui. Exatamente. Eu quero lembrar, enquanto as pessoas estão se inscrevendo aí, que a lista de presença dessa atividade está no chat. Quero dizer para vocês que os certificados da edição anterior já estão disponíveis no CISPROEX. Então, é só entrar no site cisproex.neb.br, acessar lá com CPF e data de nascimento, que vai emitir todos os certificados que você tem nessa plataforma. Então, não deixem de assinar a lista de presença para poder a gente conseguir emitir certificado. Preencham certinho os dados de vocês, CPF, tudo direitinho. A lista está aí no chat, está fixado no chat. E, como sempre, a gente dá uma tolerância aí de meia hora após a finalização da nossa atividade e encerra o momento de assinatura da lista. Então, não deixe de assinar a lista para poder garantir o certificado de participação de vocês. Tá aí no chat. Então, tem alguém aqui que quer falar, fazer algum comentário? Pelo menos aqui para mim não apareceu nenhuma mão levantada. Alguém tem alguma pergunta para os nossos convidados? Oi, Henrique. Henrique levantou a mão. Henrique Valença, coordenador da UAT, aqui do campus de Conceição do Coité. Estamos aqui hoje na sua terra, Henrique. Eu, a professora Rosana. Oi. Beleza. Infelizmente hoje não deu, porque eu tive um pequeno descuido aí com a moto
e estou aqui me recuperando da clavícula quebrada, mas está tudo bom, graças a Deus. Em primeiro lugar, quero parabenizar os jovens aí que trouxeram seu olhar, suas expectativas. A extensão para mim, é um motor propulsor dentro da universidade, porque eu acredito que eu nasci extensionista, transito pela pesquisa, mas o que me move bastante é esse diálogo constante com a comunidade, né? Essa busca incessante para atender às demandas que nós percebemos que há a ausência do Estado e que nós, na possibilidade de militantes, gosto muito desse termo, aprendi muito com as turmas do Pronera, principalmente a turma do Pronera que esteve aqui em Coité. Então, saciar a fome não é tão somente dar o que comer. É como diz até aquela música do Titã, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Então, assim, para nós, enquanto servidores da UNEB, servidores desse campus 14 em especial, a gente percebe que a universidade, através das suas ações extensionistas, tem levado, sim, a mudança da sua realidade, tem levado, sim, condições de transformar as situações que nós vivenciamos. Tenho certeza que, através dos projetos que o pessoal do CAICDT tem apresentado, nós vamos ter uma outra realidade rural. Nós teremos uma outra condição de atender, né, às demandas que a nossa sociedade ainda caminha de forma primitiva. Tecnologias, né, de conhecimentos é o que nós mais precisamos. Então, estou apostando muito nisso e parabenizo a ideia dessa roda de conversa, né? Parabenizo bastante por a possibilidade de a gente estar fomentando em outros que ainda não se perceberam ou não se veem enquanto extensionistas dentro da universidade ou fora dela, que não necessariamente a gente precisa estar na universidade para ser extensionista. O pessoal das associações, o pessoal do sindicato, os movimentos sociais fazem isso de forma bastante profissional, vou usar esse termo, enquanto nós ainda estamos engatinhando e nos debruçando muito na questão acadêmica, e aí a gente sofre um pouco a distância. O pessoal age mais e a gente pensa mais até chegar a reagir. Então, só essas minhas palavras de agradecimento e matar a saudade de Mariana Ellen, né, por aqui. Um beijo no coração. Beijo, gatinho. Saudade de você também. E quero aproveitar até a presença de Denis aqui para reforçar um aviso que foi dado pela nossa pró-reitora na atividade passada, né? Na semana passada, que a PROEX, juntamente com a PROGRADE, está com chamada aberta para a 4ª edição na verdade, não é a 4ª edição, é a primeira edição da série integrada da PROEX e da PROGRADE, que está recebendo artigos sobre a pedagogia da alternância. Então, quero reforçar o convite para vocês acessarem o site da PROEX, proex.uneb.br. Lá em editais abertos, está lá a chamada da série, para vocês lerem o edital. E aí eu estou falando de Denis, porque Denis estuda na pedagogia da alternância, né? Para abrirem aí o edital e fazerem as suas inscrições. Ok, mais alguém? Henrique, um prazer enorme estar dialogando contigo também, né? A gente que se encontrava lá atrás, né, no Pronera, e, enfim, nos encontramos aqui também agora em Coité, esse outro modus, né,
Outro modus, outro momento e outra conquista da classe trabalhadora do campo, que é mesmo o Centro Acadêmico de Educação do Campo, o CAECDT. Bom, obrigada pelas suas palavras, Henrique. É isso mesmo, eu acho que a gente... que a fala dos meninos, eles trazem mesmo essa perspectiva, né, de diálogo mesmo, que a UNEB vem estabelecendo com as comunidades, né, com sua comunidade externa, e enfim, é isso aí, você que trabalha também com um público extremamente importante, né, e sabe bem do que você está falando, do que a gente está falando, que claro que a universidade ela não vai fazer serviço social, né, e nem adentrar espaços ausentes do Estado. Mas a gente tem uma tarefa aqui, que é problematizar, né, Cadu? Cadu, a campanha do Senhor Posse, ela teve muito essa tarefa, de mostrar para a sociedade que nós temos ainda um grupo imenso de pessoas que querem acessar a escrita, a leitura, e que o Estado não está assegurando, né? A gente tem um índice alto de analfabetismo, né? E a gente precisa mostrar isso. Então, a gente não vai fazer serviço social, mas a gente vai explicitar junto com as comunidades externas, né, os companheiros organizados e não organizados, essa ferida aberta, né, da sociedade, que é, nesse caso aqui em específico, o analfabetismo. Então, a gente agradece muito aí as suas palavras, viu, Henrique? E aí, gente, mais alguém? Não vejo mais ninguém inscrita, Mari. Não, não tem mais ninguém inscrito. Agora, com suas palavras, eu me recordei da pergunta da professora Mônica Lemos na edição passada, de qual o limite entre a extensão, está fazendo extensão ou está ocupando o papel do governo na sociedade. E eu acho que é muito isso que os meninos Cadu e Denis trouxeram para a gente. E é o que a gente vivencia no dia a dia na Proex, em contato, né, com os movimentos sociais. Exatamente, né? A gente soma, né? A gente soma com esses sujeitos que são, muitas vezes, digamos assim, sujeitos das nossas pesquisas, né? E sujeitos da nossa extensão, e e não desconsiderando que a gente faz a pesquisa e faz a extensão e faz o ensino também com essas pessoas, né? Porque essas três coisas, às vezes, elas são indissociáveis. A gente não pode não se colocar, né, digamos assim, no enfrentamento político, né, somando com eles, né, na defesa das suas pautas e das suas questões. Então, acho que é muito esse caráter, né? Não é da assistência, é o caráter político que nós, da universidade, devemos assumir diante das situações, das problemáticas que essas comunidades, que esses povos, que esses sujeitos, que esses movimentos e organizações vêm enfrentando na nossa sociedade, inclusive defendendo pautas históricas, né? Pautas que deveriam estar extremamente fora de moda, né? E nós ainda estamos aqui discutindo, problematizando, né? Criando as condições também para dar visibilidade a esse debate. Então, eu acho que esse é o papel de uma universidade engajada, de uma extensão engajada, de uma pesquisa engajada e de um ensino engajado. Eu acho que é nessa perspectiva que a UNEB trabalha, né? E quer trabalhar, e quer ampliar, e quer se fortalecer, construindo com a sociedade, e
e na perspectiva do atendimento das suas demandas, para ela se tornar, né, para ela se afirmar enquanto universidade inclusiva, universidade popular, né, universidade de toda a Bahia. Então, acho que é muito nessa perspectiva mesmo que a gente vem trabalhando. Mas, enfim, vou passar então para os nossos convidados se despedirem e a gente vai encerrando, né, por aqui nossa live, agradecendo imensamente a presença de cada uma que continua aí, né, desde o início até agora. E dizer, vou passar para a Mari também daqui a pouco, para ela convidar para a próxima live. E, enfim, passo para Cadu e depois para a Denis se despedir. E, gratidão, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. E vocês sabem que podem contar com a UNEB, com a extensão da UNEB, né, para a gente trabalhar juntos e trabalhar, desenvolver as ações, mas também defender essas causas de vocês que também são nossas. Muito obrigada. Muito bem, Rosana. Eu agradeço o convite, né? Estou aqui representando o MST, a gente tem um coletivo de educação do movimento aqui no estado, né? Que quem representa é Cíntia, e aí ela não pôde estar aqui hoje, e ela pediu para que eu pudesse participar. Mais uma vez agradecendo em nome do movimento, dizendo que, né, só para que as nossas parcerias elas continuem acontecendo, que possam se ampliar. Inclusive, eu estava até dialogando com Cíntia, que a gente tem uma proposta de uma graduação, né, da possibilidade pelo Proner aí de um curso em comunicação, como é que nós pensa uma graduação em comunicação, então, como está gravado, como é que está com vários professores, vou colocando aqui também, para que a gente possa ir pensando aí outras possibilidades, outras parcerias, mais parcerias, né, e que a gente possa ir dando visibilidade também para as nossas ações aí no campo, né, nas nossas áreas, mas também informando, né, formando aí o nosso povo, não só intelectualmente, mas formando a consciência do nosso povo, né, formando a nossa consciência e que a gente possa aí fazer esse enfrentamento, né, enfrentamento ao fascismo e que a gente possa aí desenvolver, né, construir uma nova sociedade, que é isso que a gente, para isso que a gente luta tanto. Mas é isso, agradecer todo mundo pela noite, pela oportunidade e pelo papo, e estamos à disposição. Um abraço. Agradecer também ao convite, ao espaço. É importante a gente estar dialogando sobre a extensão e o rumo dela, né? Enfim, quando o companheiro aí falou do Pronera, e aí, enfim, a Pronera ele tem esse objetivo de desenvolver tecnologias e conhecimentos e que tem um posicionamento ali de classe, de sociedade e que enfrenta realmente, né, o capitalismo que está entranhado, né? Então, é importante demais seguir, né, ampliando a extensão, que chegue em mais lugares, né, mais organizações, mais projetos, mais cursos, e que avance, né, nesse enfrentamento. Obrigado, Rosana, e até mais aí. Obrigada. Seu microfone está fechado. Eu queria só dizer a Cadu que a gente já está em processo, Cadu, de de composição da comissão. E que nossa pró-reitora de extensão, como comunicóloga, produtora cultural, não é isso, Mari? Isso, produtora cultural. Ela vai compor essa comissão, né? Vamos dialogar com os 3 departamentos que têm comunicação na UNEB, SEABRA, Coité e Juazeiro. 4, na verdade, que tem em Salvador também. Salvador a gente mesmo. Relações Públicas. De Relações Públicas. E a gente vai compor essa comissão mista, né? Dialogar com os 4 departamentos. Claro que o que mais vai estar próximo da gente aqui do QFDT é o de Conceição do Coité, né? E a gente vai estar escrevendo. A gente pensou em
final do ano, e com você, claro, Cadu, que vocês fazem parte dessa escrita, né? O MPA também já indicou uma pessoa para compor a comissão, e aí a gente vai compor em breve. Lembrar, Mari, da gente escrever, da gente pedir ao QSDT para publicar essa comissão, para que a gente possa começar a escrita. E a gente ali, na primeira conversa que a gente teve sobre isso, com essas pessoas, a gente pensou em entregar esse projeto no fim do ano, no mais tardar no início do ano que vem. Então, a gente já iremos começar aí o cronograma, Os né? trabalhos. Começar os trabalhos e estabelecer um cronograma e vamos à luta. Nós estamos já ansiosos por esse curso de comunicação nessa perspectiva aí dos movimentos sociais, que a gente sabe que a gente... Inclusive, eu, como egressa do campus de Coité, que é um curso... eu sou egressa de comunicação aqui em Coité, que é um curso que foi demanda do movimento social. Henrique está levantando a mão, eu acho que é para falar sobre isso também. Quando eu entrei, ele é secretário do colegiado de comunicação, que foi os movimentos sociais aqui do território do Cisal, que lutaram e conseguiram a implantação desse curso de comunicação aqui no território. Então, é justo que seja com ele que a gente consiga construir essa turma, né, especial pelo Pronera, aqui para realizar aqui, mas articulando pessoas de toda a parte da Bahia, que é assim que o Pronera funciona. Ok, então, Mari, por favor, os avisos. É isso, quero lembrar vocês, quem ainda não assinou a lista de presença, temos aí mais meia hora até 7h30, a lista vai ficar disponível aí. O link está na descrição do chat, ou está aqui no chat, o link da lista de presença. Não esqueçam de assinar para poder garantir aí o certificado de vocês. Os certificados da edição passada já estão disponíveis no CISPROEX, só acessar cisproex.neb.br, entrar lá na parte com sua data de nascimento e seu CPF, para poder emitir os certificados. Dizer que a nossa próxima edição está programada para o dia 5, na semana que vem, na quinta-feira, que é sobre bibliotecas comunitárias. Então, todos vocês, todas e todos, estão convidados a estar aqui novamente conosco, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para falar sobre bibliotecas comunitárias. Quero muito agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui até agora, dizer que esse é um projeto muito bonito que está sendo feito pela Proex e que a gente está alcançando várias pessoas. Dizer da minha admiração, né, por Cadu e por Denis aí, e a felicidade que eu tenho de poder estar trabalhando juntinho com os movimentos sociais nessa universidade. Então, acho que é isso, Rosana. Muito obrigada, gente. Eu queria pedir para a gente que está aqui abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Vamos abrir as câmeras, fazer uma foto coletiva para a gente postar lá nas nossas redes. Bom, mais uma vez agradecer a todos e todas e todes pela presença. Eu não posso abrir. Ok. Tá certo, eu estou aqui. Eu estou enrolada, acreditem, já ficando gripada por causa dessa ventania. Horror. Fique tranquila. Então, muito obrigada, a equipe Proex, a equipe GEX, né? Comunicação, GEX, gabinete da Pró-Reitoria, a todos e todas, muito obrigada. Esperamos vocês aqui para o próximo diálogo nosso, para a nossa próxima conversa aí, né? Para a nossa extensão sem síntese. Então, muito obrigada, boa noite a todos e todas e todos. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço, Denis. Um abraço, Cadu. Boa noite, galera. Boa noite, Henrique. Tchau, tchau. Agradeço as meninas, tradutoras. Obrigada, Sheila. Isso, obrigada, Sheila. Obrigada, Cristina.
Eu que Cristiane, agradeço. né? Muito Tchau. obrigada. Isso. Sheila já está aqui. Sheila, você está preenchendo os formulários porque você participou de todos os extensões em síntese. Verdade. Eu esqueço de estar preenchendo. Eu vou preencher só de hoje. Porque ele realmente Você tem o contato de Ju, né? Isso, vou pedir a Fale ela. mande seus dados para a Ju, para eu ver para você o certificado dos outros dias Pronto. também. Viu? E preencha o de hoje. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.